Então, pessoal, essa aula agora vai ser sobre o envelhecimento social, certo? A nossa aula assíncrona. Então, o que é que significa o envelhecimento em si, né? O envelhecimento nada mais é do que a etapa da vida caracterizada como velhice, né? Com as suas peculiaridades, só pode ser compreendida a partir da relação que se estabelece entre os diferentes aspectos cronológicos, né? De quantos anos a pessoa, o indivíduo tem, os aspectos biológicos, as características físicas e psicológicas daquele indivíduo, psicológicos e sociais. Então a gente não pode analisar um indivíduo conferindo a ele a característica de velho, né, ou de idoso apenas com base na idade cronológica. Nós temos que avaliar todos esses aspectos. Então essa interação entre todos esses aspectos institui-se de acordo com as condições da cultura na qual o indivíduo vai ser inserido. Então todos os aspectos eles vão depender também de quê? Das outras condições ali na qual o indivíduo está inserindo. Então vai ser diferente cada aspecto desse para cada tipo de indivíduo e, em particular, de uma comunidade específica. Então, condições históricas, políticas, econômicas, geográficas e culturais vão produzir diferentes representações sociais da velhice e também do idoso. Há uma correspondência entre a concepção de velhice presente em uma sociedade e as atitudes frente às pessoas que estão envelhecendo, certo? Então, aquilo que se vê como velho, né, defasado, seja tanto direto à pessoa ou coisas, né, materiais, o que vem com esse adjetivo de velho, de ultrapassado, ele vem com uma conotação mais negativa, né? E as atitudes das pessoas frente a esse tipo de coisa também se comportam de forma negativa. As pessoas têm a característica de sempre querer o novo, né, os materiais novos, e da mesma forma com o indivíduo, né, ele também acha que aquele indivíduo mais novo, que é mais jovem, ele detém conhecimentos e ideias a serem mais valorizadas do que aqueles que já estão aí na melhor idade, né, que são as pessoas idosas. Então a gente tem essa concepção de velhice de um lado negativo, especialmente aqui no Brasil. Isso não é um comportamento de todos os locais, né? Em muitos locais do mundo a gente tem uma valorização do ser idoso, né, do ser velho, como sendo aquela pessoa que detém a maior quantidade de experiências e de conhecimento. Mas aqui no Brasil a gente tem essa conotação negativa de que é aquela pessoa que não tem mais função, que é um fardo, que é a pessoa que não vai mais devolver aí economicamente dinheiro para o país, que só vai retirar o dinheiro na aposentadoria. E da mesma forma, essa concepção de velho no indivíduo e velho no material, elas se unem, né, no comportamento que as pessoas exercem frente a esses indivíduos. Então, atualmente, os especialistas no estudo do envelhecimento, eles se referem a 3 grupos de pessoas mais velhas, né? Os idosos jovens, os idosos velhos e os idosos mais velhos. Os jovens, eles vão se referir aí às pessoas que têm entre 65 a 74 anos, costumam estar ativos, cheios de vida e são pessoas vigorosas ainda. Os velhos são aqueles que vão ter aí entre 75 e 84 anos e são aqueles, e os mais velhos, né, são aqueles acima de 85 anos e que vão ter a maior tendência à fraqueza, né, a não conseguir desempenhar atividades, vão ter uma maior tendência para a enfermidade. Então, o envelhecimento, ele é uma experiência heterogênea, vivida como uma experiência individual. A gente vê aí que desde os 65 anos, a gente tem considerado que essas pessoas são idosas, mas a gente tem uma estratificação ainda dentro da velhice, né? Que a gente viu aí, idosos velhos, idosos jovens, idosos mais velhos, e que a gente consegue observar essas diferenças entre cada uma dessas estratificações.
Então, esse envelhecimento ele vai ser uma experiência heterogênea para esse idoso, né? Que vai passar por todas essas fases dentro da velhice. Então, algumas pessoas aos 60 anos já apresentam alguma incapacidade e outras estão cheias de vida e energia aos 85 anos. Então, o que é que se quer dizer com isso? Que além dessa diferença no processo de envelhecimento, a gente ainda tem que nem todos os indivíduos vão se enquadrar nessa estratificação. Idosos mais jovens, que são aqueles que têm uma vitalidade ainda, idosos velhos, idosos mais velhos, que serão aqueles que provavelmente estarão acamados, que vão depender aí de uma assistência, e nem sempre isso vai ser realidade. Existem em si aqueles idosos que são considerados na estratificação idosos mais velhos e que têm mais vitalidade do que aqueles que são considerados idosos jovens e que não têm vitalidade nenhuma e, ao contrário, já tem mais condições físicas penosas do que esse mais velho. Então, tudo isso nos mostra a gama de intercalações que existem dentro da velhice, do envelhecimento em si. Então, a velhice ela começou a ser tratada como uma etapa da vida caracterizada pela decadência física e a ausência de papéis sociais a partir da segunda metade do século XIX. Então, o avanço da idade dar-se-ia como um processo contínuo de perdas e de dependência, que daria uma identidade de falta de condições aos idosos e seria responsável por um conjunto de imagens negativas associadas à velhice. Assim, pode-se inferir que não importa somente a quantidade de anos que o indivíduo tem, mas sim o que ele fez com os anos vividos e como a sociedade trata alguém com aquela idade. Então, a predominância do enxergar do idoso, ela ainda é uma imagem negativa, né? A predominância é de uma imagem negativa, é aquele que não contribui mais para a sociedade, ele não contribui mais para a sua família, ele se torna apenas um fardo. Isso vem mudando ao longo dos anos, né? Isso vem mudando. Hoje em dia a gente vê que muitos idosos, a partir do momento da aposentadoria, iniciam aí diversas atividades, né? Atividades físicas, atividades que eles sempre quiseram desempenhar e não tinham como devido ao tempo. Então, entra na música ou decidem tocar um instrumento, ou alguns que não sabiam ler decidem aprender a ler e escrever, certo? Então a gente vê que hoje vem mudando. Hoje o sinônimo de velhice não tem mais essa imagem tão negativa, apesar da predominância ainda ser uma imagem negativa. Mas aos poucos as políticas públicas, né, e a evolução do pensamento da comunidade vem contribuindo para que essa visão do envelhecimento deixe de ser tão negativa e passe a ser mais positiva. E automaticamente isso depende muito do indivíduo, né? Do indivíduo em si, em como ele viveu a vida dele e de como ele pretende viver o restante da vida dele. Então, se ele sempre foi um indivíduo ativo, feliz, etc., então ele automaticamente na velhice ele também vai querer continuar essa fase da vida. E se ele não tinha esses comportamentos, o esperado é que de fato ele enxergue aquele momento como um momento de piora na sua condição de vida, né? Que ele de fato vai parar, vai estacionar a sua vida, não terá mais as vantagens da vida ativa de fato, o trabalho e etc. Então ele de fato para de trabalhar e junto com isso ele para também de viver, podemos colocar assim. Então, tudo depende das políticas, né, da comunidade em si, de como ela vai abraçar aquele indivíduo que está entrando na velhice e também depende do indivíduo em si. Então, as concepções de velhice nada mais são do que o resultado de uma construção social e temporal feita no seio de uma sociedade com valores e princípios próprios, né? Que são atravessados por questões multifacetadas, multidirecionadas e contraditórias. Então, na época contemporânea, florescer do século XXI, ao mesmo tempo em que a sociedade potencializa a longevidade, ela nega aos velhos o seu valor e sua importância social.
Então, vive-se em uma sociedade de consumo na qual apenas o novo pode ser valorizado. Caso contrário, não existe produção e acumulação de capital. Nesta dura realidade, o velho passa a ser ultrapassado, descartado ou já está fora de moda. Foi o que eu já mencionei para vocês, né? O comportamento da sociedade perante os bens materiais acaba aí se propagando ao ser humano, né, ao indivíduo em si. Então, como os bens materiais, aquilo que é velho, já está ultrapassado, está fora de moda, vai ser descartado, se realiza a mesma coisa com o ser humano, com o indivíduo que está nessa fase de velhice. Ele passa a ser descartado, ele passa a se tornar ultrapassado, suas opiniões passam a se tornarem ultrapassadas. E aí não se considera mais aquele ser, aquele indivíduo que está entrando na velhice como alguém de potencial de influência dentro daquela sociedade. Obviamente que isso não vai acontecer em todos os locais. A gente tem um exemplo do Japão. No Japão, todos os idosos, né, que nem sempre está aí relacionado com a idade cronológica, mas todos aqueles que têm a experiência, construíram a sua experiência de vida de forma consolidada, eles são extremamente respeitados. No Japão, eles têm um respeito absoluto pelas pessoas idosas, eles respeitam o conhecimento, eles respeitam a opinião das pessoas idosas, eles respeitam aquilo que os idosos têm a oferecer, e eles enxergam aquilo que os idosos têm a oferecer como algo sensacional, vamos colocar assim. Então, eles enxergam que aquilo de fato vai contribuir para a sociedade, para eles como indivíduo de forma geral. Ao contrário da nossa realidade aqui no país, né? Que a gente não tem essa capacidade, a maioria das pessoas não tem essa capacidade de enxergar a contribuição que o indivíduo que está entrando na fase de envelhecimento pode dar à sociedade como um todo. Então, ainda é comum que a maioria das pessoas mais velhas resista a ser chamada de velha, devido a essa visão negativa que existe, né? Então, a palavra velho significa muito idoso, antigo, gasto pelo tempo, experimentado, veterano, que há muito tempo exerce uma profissão ou tem certa qualidade, desusado, obsoleto, certo? Então, na breve definição que a gente vê sobre velho, a gente consegue identificar os vários sentidos negativos que essa palavra tem. Então, como algo já de fato ultrapassado, descartado, que está fora de moda, como a gente mencionou anteriormente. Então, além disso, as atitudes preconceituosas e os estereótipos sociais também estão incorporados na linguagem e provavelmente levarão muitos anos para a gente conseguir que ocorram mudanças efetivas nesse sentido. Então, é o que eu falei, a sociedade em si, a comunidade se enxerga o velho, o material velho como algo ruim e associa diretamente ao indivíduo velho como também sendo algo ruim, como algo que não traz mais nenhuma contribuição à sociedade. Então, o envelhecimento humano, cada vez mais, ele vai ser entendido como um processo influenciado por diversos fatores, como o gênero, a classe social, a cultura, os padrões de saúde individuais e coletivos da sociedade, entre outros. Então, aqueles indivíduos que são de determinada classe social, eles vão ter uma visão da velhice diferente daqueles, por exemplo, os que têm um envelhecimento com uma base financeira melhor, né? Eles vão ter uma visão da velhice mais positiva do que aquele que vai ali, que é de uma classe social mais baixa, que tem uma renda menor. Aquele que se aposenta e vai receber menos do que recebia no seu salário normal e tem que pagar as mesmas contas, etc, etc, ele vai ver o processo do envelhecimento como algo negativo. Isso já pode desencadear aí traumas psicológicos, depressão e etc. Enquanto aquele que tem uma renda financeira maior, e aí a gente consegue encaixar toda a desigualdade social e estrutural que existe, que ela vai afetar todos os ângulos de uma sociedade, aqueles que detêm uma maior renda, eles veem o período da aposentadoria como um benefício apenas, né? Em que eles vão utilizar de todos aqueles recursos que eles conseguiram
resguardar durante todos os anos de trabalho e vão utilizar para viajar, vão utilizar para aprender as coisas que eles sempre quiseram, mas nunca tiveram tempo. Então a gente tem que ter, dependendo dessa modificação de gênero, pode ser diferente para o homem, como é para a mulher, a parte do envelhecimento, da aposentadoria, diferença entre a classe social, da cultura em si. Aqui no Brasil, a maioria vê a aposentadoria, o momento de parar de trabalhar, como algo ruim, que vai aí lhe trazer algumas consequências psicológicas danosas, enquanto lá no Japão, quando a pessoa atinge essa fase de envelhecimento, né, de maturidade, que nem sempre, como eu já falei lá, é por cronologia, né, por idade, sim pela quantidade de conhecimento que aquele indivíduo vai acumular. Então, quando se atinge esse ponto, se chega ao máximo aí da condição de respeito dentro da sociedade. Então, é o máximo status que se atinge lá, ao contrário do que é aqui. Então, lá, enquanto se tem muito respeito quando se chega a esse nível, aqui é exatamente o contrário. Se perde o respeito por aqueles que vão chegando à fase do envelhecimento. Então, tudo isso da análise do envelhecimento humano, social, tem que ser analisado por essas diversas concepções, por esses diversos aspectos, né? Então, não existe um consenso sobre o que se nomeia velhice, porque as divisões cronológicas da vida do ser humano não são absolutas e não correspondem sempre às etapas do processo de envelhecimento natural. A velhice não é definida por simples cronologia, mas pelas condições físicas, funcionais, mentais e de saúde das pessoas, o que equivale a afirmar que podem ser observadas diferentes idades biológicas e subjetivas em indivíduos com a mesma idade cronológica. Foi o que a gente introduziu na aula, né? Nós nunca poderemos analisar a velhice, o envelhecimento social, apenas pela ótica da idade cronológica. Certo? Porque existem diversos fatores por trás disso. Existem os fatores psicológicos, daqueles que vão enxergar aquele momento como um momento bom, um momento de descanso, um momento de aproveitar tudo o que se quis aproveitar durante a vida e não pôde. E tem aqueles que veem como um lado ruim, que se veem como um fardo, como um peso. Então, tudo isso deve ser observado, né? Alguns com 80 anos estão ótimos em condições físicas e outros de 60 não. Então, tudo isso deve ser levado em conta para se caracterizar de fato um processo de envelhecimento do indivíduo. Então, dessa forma, a gente tem que o envelhecimento humano ele pode ser compreendido como um processo complexo e composto pelas diferentes idades, a idade cronológica, a idade biológica, a idade psicológica e a idade social. Então, a idade cronológica é o quê? A idade cronológica é a idade em si, né, de quantos anos aquele indivíduo tem. Então, essa é a idade cronológica que vai ter aí o momento de classificação desse indivíduo, quanto a sua idade, quando é idoso jovem, idoso mais velho, idoso velho, certo? Então, essa é a idade cronológica com base nos anos que aquele indivíduo viveu. E a idade biológica vai ser o quê? A idade biológica ela vai levar em consideração as características físicas e mentais do indivíduo, né? Então, como é que aquele indivíduo está fisicamente? Ele ainda está caminhando, ele está desempenhando suas atividades normais, seus exames estão bons. Então, essa vai ser a idade biológica que vai ser analisada também sobre o indivíduo. E a idade biológica mental, né? É aquela de como é que está o indivíduo perante a sociedade, o que ele acha de si perante a sociedade. Se ele se vê como um fardo, se ele se vê como de fato quem contribuiu por longos anos para formar aquela sociedade da forma como ela está, que está bem com a situação do envelhecimento, vai ser um envelhecimento feliz, ele enxerga o processo do envelhecimento como quem alcançou a melhor idade, certo? E a idade psicológica, ela vai levar em conta aí a idade psicológica na questão de sanidade, né?
que a gente acabou de mencionar, também relacionada à idade biológica, e também a idade psicológica relacionada à memória, capacidade de retenção de informações. Então, é a idade neurológica daquele indivíduo. Então, a idade psicológica, ela vai analisar todos esses pontos por trás do sistema nervoso desse indivíduo. Então, esses 3 aspectos, eles devem ser analisados juntamente com o quê? Com a idade social, que vai aí embasar o envelhecimento social daquele indivíduo. E é esse que a gente vai analisar. Então, a gente tem que a idade social é definida pela obtenção de hábitos e um status social pelo indivíduo para o preenchimento de muitos papéis sociais ou expectativas em relação às pessoas de sua idade, em sua cultura e em seu grupo social. Então, a idade social é aquele papel que aquele indivíduo está assumindo perante as expectativas tanto dele como da sociedade. Espera-se que aquele indivíduo, naquela idade cronológica, ele vai assumir esse papel de conselheiro, ele vai assumir esse papel de aproveitador da vida, ele vai assumir esse papel de quem só descansa. Então, é aquilo que é esperado tanto por ele como pela sociedade, é o papel que ele vai assumir. Então, essa é a idade social, a posição em que ele vai se enquadrar frente às expectativas que se geram na sociedade. Então, se ele decide que vai descansar, ele tem uma idade social mais elevada, né? De fato, ali ele está entrando no processo de envelhecimento. Se ele decide que não, que ele quer começar agora a fazer esportes radicais e tudo mais, que não é aquilo, que não é o papel social, a expectativa que a sociedade espera de alguém que está entrando na velhice. Então, automaticamente, a idade social dele já se torna uma idade social mais baixa e vai contribuir aí para a análise daquele indivíduo dentro da situação de velhice ou não. Então, o indivíduo ele pode ser mais velho ou mais jovem, dependendo de como ele se comporta dentro de uma classificação esperada para a sua idade em uma sociedade ou cultura particular. Certo? Que é exatamente o que eu falei. Então, a medida da idade social é composta por performances individuais de papéis sociais e vai envolver características como tipo de vestimenta, hábitos, linguagem, respeito social por parte de outras pessoas em relação àquele indivíduo que está entrando na velhice, né? Uma posição de liderança que aquele indivíduo assuma. Então, ele vai se relacionar com as idades cronológica e psicológica, ou seja, a idade social ela vai dizer respeito à avaliação do grau de adequação de um indivíduo ao desempenho dos papéis e dos comportamentos esperados para as pessoas de sua idade, num dado momento da história de cada sociedade. Então, o que vai medir a idade social daquele indivíduo é o seu comportamento. Se ele decide que agora que ele se aposentou, ele só vai andar de short e camiseta, ir à praia todo dia, começar a surfar, então você vê que é uma pessoa que tem outra postura agora, né? Ele quer buscar outras coisas, em vez dele parar, descansar um pouco, não, ele quer viver a vida, ele quer aproveitar o restante que tem. Então, aí ele tem um aspecto psicológico, social, que é uma característica de ser mais jovem do que a sua idade cronológica revela. Então, toda a idade social, a idade em si do indivíduo, medida considerando todos esses fatores, ela vai ser reduzida ou aumentada dependendo do tipo de comportamento que aquele indivíduo vai assumir. Então, por outro lado, o envelhecimento social ele deve ser entendido como um processo de mudanças de papéis sociais, no qual são esperados dos idosos comportamentos que correspondam aos papéis determinados para eles e a papéis que são graduados por idade, que são típicos desta parte da vida. Então, a gente também espera desses indivíduos que eles cumpram esse papel, né? A gente espera isso, que eles cumpram esse papel, essa expectativa que é gerada na sociedade. Mas muitas vezes, se cumprindo esse papel,
apesar de ser aquilo que a sociedade espera, se cumprir a expectativa da sociedade, não é aquilo que vai ser o melhor para o processo de envelhecimento saudável do indivíduo. Então, a idade social, ela corresponde, assim, aos comportamentos atribuídos aos papéis etários que a sociedade determina para os seus membros, né? Então, ela é composta por atributos que caracterizam as pessoas e que variam de acordo com a cultura, o gênero, a classe social, o transcorrer das gerações e das condições de vida e de trabalho, sendo que as desigualdades dessas condições levam a desigualdades no processo de envelhecer. Foi tudo que a gente mencionou. Vai haver uma diferença da visão do processo de envelhecimento na cultura brasileira para a cultura japonesa. A gente vai ter uma diferença na visão do processo de envelhecimento para aqueles que detêm uma renda maior do que aqueles que detêm uma renda menor. Então, todas essas condições e os seus subfatores têm que ser avaliados para que o processo de envelhecer também seja avaliado. E esse processo vai ter inúmeras desigualdades porque ele detém aí que esses fatores por trás também têm inúmeras desigualdades. Não é apenas relacionado à idade cronológica que o indivíduo possui. Então, a cultura ela vai ter um papel importante nesse aspecto, porque vai definir como a sociedade vê os idosos e o processo de envelhecimento. Então, na cultura japonesa, a gente sabe que eles são valorizados. Aqui já não é dessa forma. Então, a idade social ela vai dizer respeito à avaliação do grau de adequação de um indivíduo ao desempenho dos papéis sociais e dos comportamentos esperados para as pessoas da sua idade em um dado momento da história da sociedade. Socialmente, a gente pode inferir que a pessoa é definida como idosa a partir do momento em que deixa o mercado de trabalho, né? Então, quando se aposenta e deixa de ser economicamente ativa. Então, a sociedade atribui aos aposentados o rótulo de improdutivos e inativos. Então, com a aposentadoria, muitas vezes se percebe um rompimento abrupto das relações sociais com outras pessoas com as quais o indivíduo conviveu durante muitos anos. Então, além de ter, especificamente analisando aqui o nosso país, né, além de ter uma redução brusca da sua renda, né, do seu poder aquisitivo, devido à mudança no salário de aposentadoria, esse indivíduo também, na maioria das vezes, tem ali o rompimento com as pessoas que ele tinha um contato diário. Isso pode ocasionar casos de depressão, né? Aquela tristeza, se sentir sozinho, abandonado. Ocorre ainda a redução salarial considerável e a falta de atividades alternativas fora do ambiente de trabalho. Então, nem todos aqueles que estão entrando no processo de envelhecimento, apesar de, ainda bem, né, isso está mudando ao longo dos anos para justamente se olhar o processo de envelhecimento agora com olhos mais positivos, né? Isso vem mudando, mas ainda está nos degraus baixos desse processo de mudança. Então, a gente sabe que hoje em dia a gente tem políticas públicas, né? E até mesmo de posição individual desses indivíduos que estão no processo de envelhecimento, de buscar irem para uma academia, fazerem aula de dança, fazer uma aula de surf, começar a aprender a ler e escrever. Então, além desse posicionamento, né, mais à frente, mais moderno desses indivíduos que estão entrando no processo de envelhecimento, das políticas públicas que estão aí sendo aplicadas, de aulas de música, de atividades físicas, de aulas de pintura, tudo para estimular, né? Aulas de informática para ajudar a saber mexer nas redes sociais, aulas de outras línguas para que eles aprendam outra língua. Então, tudo isso é para ajudar no processo de envelhecimento para que a gente tenha aí essa visão positiva da velhice. Só que isso ainda está aí nessas bases, né, do processo de construção desse lado positivo. A maioria a gente tem aí a visão pelo lado negativo. Então, a gente tem que observar, sim, o lado negativo e o lado positivo e a predominância desse lado negativo associado às condições sociais que a gente observa do indivíduo, principalmente aqueles de classes mais baixas, que vão ter
o impacto do contato social zerado no processo de aposentadoria, o início da velhice, vão ter o impacto das suas condições financeiras, do seu poder aquisitivo ser reduzido no início da velhice. Então, tudo isso vai impactar negativamente nesse indivíduo. Então, a aposentadoria ela é vista como um rito de passagem para a velhice, né? Ela acentua a vinculação à terceira idade numa sociedade de consumo na qual apenas o novo é cultuado como fonte de renovação, de desejo, de posse. Ou a aposentadoria deixa de ser um momento de descanso e recolhimento e torna-se um período de atividade e lazer, né? Aproveitar o tempo livre agora e fazer tudo que se tinha vontade e não pôde ser feito. Então, mais uma vez, o que é que a gente percebe? O quanto o processo de envelhecimento é uma experiência heterogênea e complexa, né? Porque para alguns a aposentadoria pode significar o desengajamento da vida social, enquanto para outros vai ser o início de uma vida social prazerosa, composta por atividades e lazer. Então, tudo isso, como a gente já falou no início, vai depender tanto da sociedade, né, de como a sociedade vê aquele indivíduo e o estimula a buscar o melhor, a forma mais positiva, vai depender das políticas que vêm sendo aplicadas para ajudar esses indivíduos a terem essa visão mais positiva. E por último, vai depender de quê? Principalmente do indivíduo, né? Se ele vê aquele momento como algo bom, como algo positivo de fato, em que ele vai conseguir aproveitar o restante da sua vida, ou se ele vê aquilo como algo terrível, né? Que sua vida acabou, ele não serve mais para nada, ele é um fardo. Então, vai depender de muitos fatores, os fatores cronológicos, os fatores biológicos, psicológicos, sociais e os fatores que estão aí inseridos nos fatores sociais, que são essas políticas públicas, essas características culturais inseridas da sociedade e do indivíduo no geral. Então, na sociedade atual, a gente convive com diferentes tempos. O tempo do indivíduo e o tempo social. Então, as regras sociais, elas vão determinar o tempo que a gente tem que ir para a escola, que a gente tem que começar uma carreira, que a gente tem que casar, tem que ter os filhos, tem que ter os netos, tem que se aposentar. E aí, o que é que acontece com as pessoas? Elas sempre procuram estar dentro do tempo social, né? A gente tem o nosso tempo e tem o tempo que a sociedade nos impõe. Então, as pessoas que tentam sempre cumprir o tempo social, elas acabam se sentindo mal quando estão atrasadas ou adiantadas nesse tempo. E o tempo social, ele vai ser imposto não só àqueles que estão no processo de envelhecimento, né? Mas ele é imposto às crianças, aos adolescentes, aos adultos, e ele vai ser um modelo linear de desenvolvimento do qual não se pode fugir, né? Que aqueles que fogem estão fora do padrão. E muitos sofrem por sair dessa característica, desse desenvolvimento linear que é exigido pela sociedade. Então, ele também vai definir o tempo social, em que momento as pessoas serão consideradas velhas. Desta forma, a velhice é uma construção social e cultural sustentada pelo preconceito de uma sociedade que quer viver muito, mas que não quer envelhecer. Quer viver muito, mas no momento em que chega lá, não recebe o respeito, porque também, na sua época, não respeitou aqueles que chegaram lá. Então, é todo um processo de modificação cultural e social que deve ser realizado em base aí do processo do envelhecimento social saudável, do envelhecimento saudável em si. Então, como o Brasil não é mais um país de jovens, né, mas sim um país que está envelhecendo, com mais de 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, estima-se que a maior valorização do idoso possa se concretizar em um futuro próximo. As políticas estão aí para isso e a mentalidade da sociedade também está modificando para que isso aconteça. Então, nesse futuro próximo, a gente espera que a tendência seja rever esses estereótipos associados à velhice, os estereótipos negativos, né? Então, a visão do envelhecimento como sinônimo de doença e perdas evoluiria para a concepção de que esta fase do ciclo vital é um momento propício para novas conquistas
e para a continuidade do desenvolvimento e da produção social, cognitiva e cultural daquele indivíduo. É a gente contribuir como sociedade, como indivíduo e como governo para que o indivíduo que está entrando no processo de envelhecimento, ele veja aquilo como algo bom e não como algo ruim. Porque sempre que a pessoa está numa situação em que ela se sente melhor, ela consegue contribuir de forma melhor para a sociedade como um todo. Então, aquele indivíduo que está deprimido, que está triste, que fica só em casa, se tornando um fardo para a família e etc. Se ele tiver uma visão mais positiva, se ele for mais ativo, ele só trará benefícios à sociedade e não o contrário. Então, quanto mais nós pudermos, como indivíduo, como sociedade, como governo, ajudar a melhorar essa visão do processo de envelhecimento, melhor nós vamos melhorar, mais nós vamos melhorar a nossa vida e a vida do outro, do próximo nesse processo. Então, as experiências e os saberes acumulados ao longo da vida vão ser vistos aí como ganhos que podem ser otimizados e utilizados em prol do indivíduo e da sociedade. É o que eu estou falando, melhorar a vida da sociedade como um todo e também do indivíduo, obviamente. Então, dentro dessa perspectiva, a velhice passaria a ser considerada uma fase boa da vida, né? Não rotulada apenas pelas perda do social, perda do poder aquisitivo, etc., mas também vai ser reconhecida pelos ganhos, pela administração das transformações, cabendo ao idoso potencializar os próprios recursos e atuar na autoconstrução da subjetividade e da identidade do seu processo de envelhecimento. Então, cabe a nós como sociedade, como indivíduo, e também cabe a ele diretamente ajudar a potencializar para que isso seja visto como algo bom de todos os ângulos, certo? Então, que o envelhecimento saudável, ele vem aí de dentro para fora do indivíduo, como também existem uma série de fatores externos que vão ajudar ele de fora para dentro a enxergar esse período de envelhecimento como algo bom, como algo favorável a ele, ok? Então, a gente se vê na próxima aula, certo? E eu vou explicar qual vai ser a atividadezinha referente a essa aula. A gente não teve na aula passada, então a gente faz na aula de hoje uma atividade, ok? Um abraço, pessoal!